Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante, o rastreio para o autismo. Vamos entender direitinho os primeiros passos para identificar sinais de risco, tudo isso com base em novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. É uma orientação essencial para famílias e também para profissionais da saúde. Pois é, a grande pergunta que muitas famílias fazem é justamente essa. Como é que a gente identifica os primeiros sinais? Como saber se já é hora de procurar uma avaliação mais detalhada? As ferramentas de rastreio são, olha, o primeiro passo para responder essas dúvidas. Então, vamos começar pelo começo, pelo conceito mais fundamental. Afinal, o que é exatamente um rastreio? Entender isso é a chave para todo o resto. E aqui está a definição que muda tudo. O rastreio é basicamente uma varredura inicial, ele serve para levantar um sinal de alerta, sabe? Uma bandeirinha amarela. Ele não bate o martelo, de jeito nenhum, mas ele aponta para a necessidade de se olhar com mais atenção. E, gente, essa parte aqui é talvez a mais importante de todas. Um rastreio que aponta risco não é um diagnóstico de autismo. Significa simplesmente que a criança precisa ser avaliada por um especialista. É esse profissional que vai poder, aí sim, chegar a um diagnóstico. É a diferença crucial entre suspeita e certeza. Certo. Agora que esse conceito está bem claro, vamos para as ferramentas práticas. Começando pelas crianças menores, que é onde o rastreio costuma acontecer com mais frequência. Bom, a ferramenta mais famosa para essa faixa de 16 a 30 meses é o MChat. Ele é um questionário bem rápido, sabe, perfeito para uma consulta de rotina no pediatra. Os pais ou cuidadores respondem umas perguntas diretas e o resultado já dá um primeiro sinal. E o melhor, ele está acessível na caderneta de vacinação digital. Só que o MChat, ele tem uma versão, digamos, mais completa. Para situações em que dá para ter um pouquinho mais de tempo, como na atenção primária do SUS, existe uma versão mais robusta e precisa, que ajuda a aprofundar essa primeira análise. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O MChat padrão é ótimo para um alerta rápido. Agora, o MChat R/F, que inclui uma entrevista de acompanhamento, tal do follow-up, ele ajuda a refinar o resultado. Funciona quase como um tira-teima, sabe? Isso diminui muito a chance de um falso positivo e deixa o encaminhamento bem mais seguro. O processo é bem lógico. Primeiro, vem o questionário. Se a pontuação for bem baixinha, o risco é descartado. Se for muito alta, o risco é confirmado. Mas o pulo do gato está naquela faixa do meio, a de risco incerto. É nesses casos que o profissional faz a entrevista de follow-up, repassando os pontos que ficaram em dúvida para chegar numa conclusão mais precisa. Ok, vamos em frente. E quando a criança já passou da idade do MChat? O que acontece se a suspeita aparece mais tarde? Existem opções, sim. Existem outras escalas validadas para isso. O CAST, por exemplo, ele cobre a galera dos 4 aos 11 anos, dando continuidade ao rastreio. Já o SCQ vai dos 4 anos até a vida adulta, mas ele tem um pré-requisito de desenvolvimento. E por fim, tem o CARS-2, que é super versátil. O legal do CARS-2 é que ele tem uma função dupla. Ele não serve só para identificar o risco. Ele também é usado por especialistas como uma ferramenta de apoio durante a avaliação diagnóstica mesmo, ajudando a entender a intensidade dos sintomas. É um instrumento muito bem validado e bastante usado aqui no Brasil. Agora vamos pensar maior. Como é que essas ferramentas saem do consultório e podem virar uma estratégia de saúde para toda a população? Antes de mais nada, uma informação que muda o jogo. O custo para usar qualquer uma dessas ferramentas é zero. Elas são de uso livre. É isso que torna possível pensar numa implementação em larga escala, principalmente na rede pública. A ideia do rastreio universal é justamente essa: aplicar uma ferramenta como o MChat em todas as crianças de uma certa idade, e não só naquelas que já levantam alguma suspeita. Isso permite pescar riscos que poderiam passar batido e garantir um encaminhamento rápido. É uma prática, inclusive, recomendada por grandes instituições no mundo todo. E isso não é só teoria, não. Um exemplo bem prático é um projeto de lei lá de São Sebastião, no litoral de São Paulo, que propôs exatamente essa abordagem de rastreio para todo mundo. O plano era simples e genial. Os agentes comunitários de saúde, que já visitam as casas, aplicariam um MChat, coisa de 5 minutinhos. Se identificassem um risco, essa criança já seria encaminhada para uma avaliação completa dentro do sistema público. Olha que modelo incrível de saúde pública proativa. Então, depois de entender o que é o rastreio, quais as ferramentas e como ele pode ser uma política pública, vamos fechar com a mensagem mais importante de todas. O objetivo de tudo que a gente viu aqui se resume a isso: identificar um possível risco. Esse é só o ponto de partida. Porque é somente a avaliação com um profissional especializado que pode confirmar ou descartar esse risco, levando a um diagnóstico preciso.
Um não substitui o outro, eles são etapas de um mesmo caminho. E para fechar, um lembrete bem prático. Nenhum desses protocolos é para ser demorado. A ideia é que, ao final da aplicação de uma dessas ferramentas, a família saia da consulta com uma orientação clara, se existe ou não um risco que precisa ser investigado mais a fundo. E isso nos deixa com a pergunta final, né? Se o rastreio apontou um risco, qual é o próximo passo? A resposta é uma só: procurar um especialista para uma avaliação diagnóstica completa. É esse o caminho que leva ao cuidado e ao apoio adequados.